Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Ô, meu Pai querido, poderoso, Pai Santo, obrigada por mais um dia de vida, de Amém, saúde, Jesus. Obrigado, Senhor. sabe, de paz de espírito. Obrigada por estar Aleluia, na Deus. nossa presença a todo momento, Sim, Pai. porque sem o Senhor a gente não seria nada. É Pai, verdade, né? que o Senhor possa iluminar o nosso caminho, que o Senhor possa iluminar o pastor Lúcio, a pastora Amém, Dá, Jesus. que eles possam passar para nós hoje à noite tudo o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus já agradecemos. Amém. Amém, 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 Amém. amém. Estou muito animado. Vamos iniciar a aula. A gente está no estudo de número 7, né? A gente Isso. retomou, a gente tinha começado, e aí deu aquela parada, e estamos retomando. A inspiração bíblica. Na semana passada, eu me ative um pouquinho, né, a falar um pouco mais da aplicabilidade, mais do conceito, a estrutura, né, do novo ministério que nós estamos formando, do Deuteronômio, de como é que isso se aplicaria de maneira direta, né, tem tudo, assim, tudo que nós, todo esse momento que nós estamos e que nós chegamos, né, tem muito a ver com por que é importante, a gente vai estimular todo o tempo aqui na escola a vocês a estarem sempre pensando dessa forma, né, a construção de um caráter cristão. Tudo que nós estamos fazendo, né, ao longo da estruturação do novo ministério, tem muito a ver com o que a gente tem feito já ao longo dos anos, dos meses aqui, do último ano, na escola de discípulos. É a construção de um raciocínio, a construção de um pensamento cristão, de uma base cristã sólida, para que, com uma base sólida, né, a pedra fundamental é Cristo, né? A palavra diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, né? Antigamente em Israel, quando eles construíam a casa, né, eles faziam aquela casa com tipo aqueles blocos de pedra, né, na fundação, e tinha uma pedra que eles chamavam pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que dava sustentação a toda a construção. E a pedra angular, a pedra fundamental que os construtores, ou seja, que Israel, né, que o povo de Israel tinha rejeitado, Jesus se identifica como sendo ele essa pedra, né, assim como o profeta tinha colocado no Antigo Testamento. Então, o reino, ele é construído a partir de Cristo. Cristo é a pedra fundamental. Paz Amadílis, olha que imagem linda, Amadílis, na proteção. Paz Amém, Amadílis, querida. Oi, amém, Amatílios, boa noite, amada. amém. E aí, a base fundamental é Cristo Jesus. E aí, a partir disso, né, qual é o ideal? Né? Você tendo a pedra fundamental, o seu alicerce sendo Cristo, é você construir conhecimentos em Deus, né? Conhecimento, não é conhecimento teológico, conhecimento em Deus, de fé, de maneira que você estruture toda, né, o que vem acima, né, dessa base que é Cristo, que é inabalável, você estruture toda a sua vida de conhecimento, e aí, a partir daí, você vai estar apto para dar frutos para Deus e frutos na sua própria vida, né, do seu comportamento como cristão, comportamento na sua vida secular, né, na forma como você vai se relacionar com Deus. Porque a verdade é que quando nós estamos centrados no conhecimento de Deus, por isso que nós utilizamos até no vídeo de apresentação do ministério o termo cristocêntrico. Quando Cristo ele é o centro da nossa vida, ele é o centro do nosso entendimento, todas as nossas tomadas de decisão, elas estão intimamente relacionadas com, com aquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós estamos intimamente relacionados com o que o Senhor tem para nós, obviamente que nós entramos dentro daquela estrutura que nós pregamos na quinta-feira, né? Que fala a respeito do quê? Que tudo que nós pedimos a Deus Pai, em nome do seu Filho, em nome de Jesus, ele vai nos conceder, ou tudo aquilo que nós pedimos será concedido. Por quê? Porque nós estamos pedindo não conforme a nossa carne, não conforme aquilo que nós entendemos ou achamos que é o melhor para nós, mas nós passamos a pedir a Deus de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Sendo a vontade de Deus para a nossa vida, é impossível que Deus não nos ouça, não nos atenda naquilo que nós estamos pedindo, porque é a vontade dele para a nossa vida. Então, tudo que a gente tem feito, né, ao longo desses dias aqui no Ministério tem muito a ver com essa estrutura. Então, a inspiração bíblica, a base de conhecimento, a série de mensagens dos solas, né, dos 5 solas, que nós começamos lá na segunda, no domingo, né?
essa identificação de uma igreja pentecostal, presta atenção, isso é importante. Nós somos uma igreja pentecostal, sem dúvida alguma. Dons espirituais, busca do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, profecia, nós cremos em tudo isso. Amém? Nós cremos, efetivamente nós cremos em tudo isso. Mas também, em contrapartida, nós somos uma igreja protestante com bases reformadas em que sentido? Na reforma protestante. Nós cremos que nós precisamos, através do conhecimento de Deus, de uma estruturação de conhecimento do Senhor, nós estarmos caminhando na nossa vida cristã. Né? E isso, para nós, ele tem um papel fundamental. Então, o equilíbrio, talvez, entre duas grandes vertentes, né? No sentido assim, na vida cristã a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? O equilíbrio em duas grandes vertentes. Se de um lado a gente tem, e aí como falamos no domingo, um pentecostalismo extremamente exacerbado, né? Onde você tem todos os dons espirituais que nós cremos absolutamente, mas atrelado a uma certa falta de conhecimento bíblico efetivo, né, de conhecimento da palavra. O que a gente vê são os absurdos que a gente está acostumado a ver, que todo mundo fala, que a maioria de nós já conhece, que a maioria das pessoas que nós estamos já conhece, que acabam reclamando a respeito da igreja, ou seja, aquela experiência extremamente espiritual, mas sem nenhum embasamento bíblico, muitas das vezes, e aí algumas vezes beirando o absurdo, mas também, por outro lado, uma negação completa do Pentecoste, né, da bênção, que é o derramar do Espírito, no sentido de receber o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, dom de discernimento, dom de profecia, palavra de sabedoria, os 9 dons listados que nós já estudamos aqui, uma rejeição ou para nós que estamos pentecostais, uma tendência a uma igreja mais tradicional ou mais fria do ponto de vista do pentecostal, considerando que os pentecostais se acham mais quentes. Então, nesses dois extremos, pentecostalismo exacerbado, né? Muita gritaria, pouca palavra. Ou, no outro extremo, nenhum avivamento espiritual nesse aspecto para nós pentecostais. Nenhuma manifestação de dons espirituais. Não aceite de línguas, batismo de línguas, né? Batismo do Espírito Santo com evidência de dom de línguas. E somente conhecimento, também não é uma postura que a gente entenda que seria o melhor para a nossa regra de fé. Então, a junção, né, desses dois aspectos sem dúvida alguma, a melhor ou a perspectiva ideal de uma vida cristã, onde você tem a base, conhecimento, para não ser levado por vento de doutrina, para não ser enganado por pessoas, para não ser usado como massa de manobra, que você conheça Deus e conheça aquilo que Deus tem para você, as vidas, as promessas dele, através do conhecimento da palavra, assim como você também conheça, vamos dizer assim, essa parte, entre aspas, né, mais espiritualizada, que é a questão da manifestação dos dons, o famoso reteté espiritual, né, a parte pentecostal da nossa fé. Então, tudo que nós temos feito aqui ao longo dessas semanas, ela sempre vai apontar, e ela tem apontado justamente para esse aspecto. Quando nós falamos da inspiração bíblica, da base bíblica, da construção, que ele reflete lá nas 5 solas, por exemplo, na sola Escritura, né, que fala de somente a Escritura, que é a base de toda a reforma protestante, dali vieram os outros solas, somente a fé, somente a graça, somente a Deus glória, somente Cristo. Tem esses aspectos, né, que construíram a base protestante, a base de uma igreja reformada, né, que é um rompimento com a igreja católica, por exemplo, que construíram a nossa fé evangélica. Ao mesmo tempo, você bem alicerçado nessas premissas, você é capaz de vivenciar aspectos espirituais, manifestações espirituais, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, dons espirituais que são listados na Bíblia, mas não mais só de uma maneira, vamos dizer assim, sem base, sem conhecimento, ou de certa maneira, ignorando aquilo que é a sua regra de fé. Muito poder sem conhecimento não sustenta ninguém, e muito conhecimento sem o poder do Espírito Santo também, a gente entende que não faz parte do propósito de uma vida cristã cheia. Então, quando a gente fala em inspiração bíblica, a gente fala sobre isso.
tudo que está sendo feito, tudo que está sendo amarrado, ele tem ele tem um propósito claro, né? Hoje, nós... deixa eu compartilhar. Vocês já entraram no site da igreja? Já entraram alguma Já, vez? Sim, não? pastor? Já? Já? Sim, já. Tá. Entrou a primeira vez, né, que eu postei, né? Isso. Estão vendo a minha tela, né? Tá. Ok. Essa semana, né? Deixa eu recarregar ela aqui. Na verdade, hoje, né, eu acabei de fazer a atualização. E aí, inicialmente, você tinha a página inicial aqui. Inicialmente, a página inicial é ótima, né? Inicialmente, você tinha a primeira página. Tem lá o vídeo de apresentação do ministério, a playlist lá do, do Spotify, o ministério com o local dos cultos, as redes sociais, o Linktree da igreja, né, que é onde tem lá está tudo estruturado por tema, o contato, né, endereço, página, é isso que nós tínhamos. Hoje, nós publicamos, na verdade, já semana passada, não, tem uns 2 dias que publicamos algo importante, mas hoje finalizamos. Nós colocamos algumas coisas. Então, a primeira questão é sobre nós, né? Uma identificação clara do ministério, né? Então, o que nós acreditamos, o porquê que Deuteronômio, né? A questão da estrutura da reforma protestante, a questão de Pentecostes. Então, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, sejam bem-vindos. Nós somos o Ministério Deuteronômio, um ministério novo que acredita que somente através do conhecimento da palavra de Deus, da busca incessante em oração e pelo poder do Espírito Santo, podemos ser cristãos nascidos de novo e cristocêntricos. Somos herdeiros de mais de 2.000 anos de testemunho de gerações cristãos que nos antecederam na fé. Embora não possamos nem devamos imitá-los em todos os aspectos, cremos que há muita riqueza a ser apreciada e resgatada na história da igreja. Assim como Moisés precisou refalar ou falar uma segunda lei, entre aspas, Deuteronômio, para o seu povo, acreditamos que não precisamos de uma nova reforma protestante, mas apenas refalar ou deuteronomai todos os pontos trazidos pela reforma, pois se faz necessário em nossos dias, onde a fé de muitos está sendo contaminada por promessas que Deus nunca fez e palavras que Deus nunca nos falou. Dentre todas as vertentes históricas do cristianismo, nos identificamos principalmente com as doutrinas da Reforma Protestante, dentre as quais a autoridade final das Escrituras Sagradas, sola Escritura, a mediação suficiente exclusiva de Jesus Cristo entre Deus e a humanidade, solos Cristo, a necessidade de exclusividade da graça para salvar pecadores, sola gratia, a resposta necessária e suficiente de arrependimento e da fé em Cristo para a salvação, sola fide, a atribuição de glória exclusiva a Deus por toda a obra da criação, redenção e consumação da história, só lhe deu glória, e o sacerdócio compartilhado ou universal, né, de todos os cristãos na vida e no ministério da igreja. Pentecostal de experiência e filhos do movimento missionário pentecostal do século XX. Cremos no papel indispensável do Espírito Santo no cumprimento da missão da igreja, desde a proclamação do Evangelho até a operação e desenvolvimento da salvação da vida do crente, incluindo a geração do fruto do Espírito e a concessão de dons espirituais para a edificação de toda a igreja. Existem muitos ministérios sérios e cristocêntricos que não se dobraram diante do sistema de prosperidade midiática em que nós vivemos. E junto a esses ministérios, queremos combater fortemente o mundo, o pecado e ao diabo. As armas para essa guerra estão postas e são conhecimento da palavra, relacionamento pessoal com Cristo e uma vida de oração. Venham conosco, não tem mais volta. Então, essa é a declaração nossa de quem nós, amém, de quem nós somos. E aí, a cada aspecto do Sola Escritura, dos solas, tem aqui, ó, sola fide. Isso que eu vou pregar nas próximas semanas, né, nos cultos. Sola fide, o que nós afirmamos? Que a justificação é somente pela graça, somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. O que a gente nega? Que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser a igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como uma igreja legítima. O que a gente está dizendo? Que somente a fé não é obras, não é o que você faz, não é o que você dá, não é o que você paga, não é o que alguém autoriza para você.
né? Não é nada disso. Somente a fé, ela é a porta, lembra que eu falei isso na pregação de Lu? Ela é a porta para a salvação, Efésios 2:8. Pois vocês salvam pela graça mediante a fé. A fé em Cristo é a porta para a salvação. Ninguém tem, não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, é a fé em Cristo Jesus. Ela é suficiente. Então, para cada item aqui, a gente tem a reafirmação desses pontos. Só a escritura. Reafirmamos a escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. O que a gente nega? Qualquer credo, concílio ou indivíduo que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. O que ele está falando? Por exemplo, experiência pessoal, veículo de revelação. Nós podemos, por exemplo, dar um exemplo para você. Claramente, eu já dei esse exemplo aqui quando nós demos aulas sobre batismo no Espírito Santo. Eu posso, tem gente que fala assim, olha, pastor, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti uma felicidade tremenda antes de falar em línguas, e eu fiquei rindo, e eu fiquei alegre, eu fiquei gargalhando de tanta presença de Deus na minha vida. Amém. Nós cremos, absolutamente, claro que nós cremos que Deus fez isso com a irmã ou com o irmão. Nós duvidamos de maneira nenhuma, nós condenamos de maneira nenhuma. O que nós não aceitamos? Que isso seja estabelecido como base de fé, ou seja, a Sil, a Nádia, a Lorena, a Yasmin, a Tatiana, o Lúcio, para ser batizado no Espírito Santo, precisa ficar rindo igual a irmã ou o irmão ficou. Entenderam? Uma revelação especial, particular, uma experiência pessoal, ela não pode se tornar via de regra para estabelecer ou contrariar aquilo que a palavra nos diz. Não existe revelação que suplante ou que contrarie ou que haja independente. Deus me tocou. É mais ou menos assim. Eu vou exacerbar muito. Eu vou muito longe para vocês entenderem. Deus me tocou que agora eu posso ser casada com 10 esposas. Deus me tocou. Qual é? É uma revelação pessoal? Contraria a Bíblia. Não serve. Entende? Ah, mas é o pastor da igreja. Não serve. Não serve. Por quê? Porque somente a Escritura, ela é a base, ela é a fonte única de revelação divina da palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mais nada. Absolutamente nada. Ela é suficiente. A gente não precisa, é importante que nós tenhamos conhecimento, mas nós não precisamos. Ah, mas se eu não fizer o CETEB, Seminário Teológico de Base, se eu não fizer a escola de discípulo, eu não vou saber o que é, eu não sei ser crente. Não, meu irmão, você sabe. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia não precisa da escola de discípulo para interpretar ela. A Bíblia é a palavra de Deus, ela fala ao teu coração, ela é suficiente em toda ela. A escola de discípulo é apenas uma instrumentalização para que a gente faça isso de forma sistematizada e ajude a gente a tomar essas decisões. Então, essas partes, e aí a gente está falando somente Cristo. Ó. O que a gente reafirma de Cristo? Que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado, a sua expiação por si só são suficientes para a justificação e a reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não tivesse sido declarada e a fé em Cristo e sua obra não tivesse sido invocada. Tem gente que prega, estou pregando o Evangelho. Que Evangelho? Evangelho dos Espíritos, o Evangelho segundo não sei quem, o Evangelho disso, daquilo. Se não aceita a obra substitutiva de Cristo, que é a obra substitutiva de Cristo? Cristo morreu por mim e por você na cruz. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a nossa fé em quem? Em Cristo e através do sacrifício dele. Ele subiu na cruz para substituir a mim e a você. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele, a obra dele, a nossa fé na obra dele precisa ser invocada, precisa ser declarada de maneira clara, porque ele é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Qualquer outra coisa, mesmo que cite as escrituras, mas que não reconheça Jesus como sendo a sua obra substitutiva, a sua morte na cruz no nosso lugar, e que essa obra é que ela produz, né? A morte de Jesus é que ela produz através da expiação uma vida nossa essa substituição nos permite nos achegarmos a Deus, não é
algo que nós aceitamos. Não é evangelho. Não faz parte da nossa fé. Porque as igrejas sérias, e eu estou falando que tem um monte, tá? Um montão delas, muitos pastores tops, igrejas tops, situações de fé top, nenhuma pretensão de trazer para a gente a verdade. Não, a verdade está só na igreja, não. Muitas igrejas tops, mas nós precisamos ter esse medidor, né? Como os crentes de Beré, lembrar dos capítulo 17, testar, conhecer o que nós cremos, para você chegar numa igreja e ver uma pregação top, pentecostal, cheia do poder, e você fala, nossa, Deus falou muito, porque esse pastor, aquela pastora, ou aquele irmão, aquela irmã, estava muito na presença de Deus, pregou Bíblia, pregou aquilo que nós queremos a fé. Ou chegar lá e falar assim, gente, esse culto aqui não está sendo pregado aí, não é para minha vida, não. Isso aí é bem diferente do que é a fé que nós temos. Então, essa base que nós estamos construindo, da inspiração bíblica, de tudo que está tudo interligado, a sola gratia. Então, a gente reafirma que a salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado, erguendo-nos na morte espiritual, uma vida espiritual. É a graça que nos alcança, é a graça que nos tira da morte espiritual, da morte do pecado, e nos leva a uma vida espiritual com Deus. O que a gente nega? Que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas e estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza, não é generada. Nós temos que, essa questão, assim, a gente precisa crer de forma clara naquilo que é a graça, é por meio da graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação é obra de Deus, é glória a Deus, é somente a Deus, a mais ninguém, não é um homem. Ah, porque é o pastor. Não, 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 não é. Ah, porque é minha amiga, meu amigo. Não, você foi salvo e a glória pertence somente a Deus, por isso só lhe deu glória. Desde toda essa construção, tudo que nós estamos fazendo é para justamente resgatar em nós e estruturar em nós uma fé firme, inteligente, capaz, cheia do Espírito Santo. E aí, a partir daqui, também a gente colocou a nossa missão e valores da igreja. Qual é a nossa missão como igreja? Ir ao mundo e fazer discípulos, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunindo esses discípulos em igrejas para que eles adorem ao Senhor e obedeçam os mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ser uma igreja com um coração para fazer discípulos, para ir ao mundo. Existem pessoas como eu e como vocês que não conhecem a Deus, e estão sofrendo, e precisam de uma palavra, e precisam conhecer esse amor que nos alcançou, e precisam ouvir de Jesus. Nós precisamos ser essa igreja. Ah, mas pastor, claro, você tem a sua vida secular, não estou falando para ninguém virar missionário, não é sobre isso. Mas nós temos o caráter de Cristo, como eu falei, não é ir para a África, não é ir se você tivesse chamado, amém, para esse campo missionário, se tivesse chamado, amém, não é sobre isso. É sobre você ser a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança do Senhor Deus, para que você possa, em nome de Jesus, testemunhar de Cristo através da sua vida. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, com seus amigos, no meio onde você vive, com seu namorado, com seu noivo, com a sua namorada, com sua noiva, com seu marido, com sua esposa, não importa. Nossos valores como igreja, né? Adoração, a motivação principal da igreja é render glória e honrar o Senhor, desde o culto fervoroso e reverente a Deus e serviço ao mundo, tanto coletivamente como individualmente, seja no ajuntamento dos salvos, na devoção familiar em particular, proclamação, comunhão, testemunho, serviço. Vocês leem com calma aqui. Mas nós queremos que o serviço, o testemunho para a igreja, envolve também o serviço prestado para cada crente da igreja e como igreja, né? Mediante a mordomia, tanto nossas palavras, nosso tempo, como nossos recursos e talentos. Gente, quando nós temos um coração para Deus, como Deus nos regenera em Cristo Jesus, não é que você precisa ficar enfurnado na igreja de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite, não ter mais vida, não é sobre isso. Mas que coisa linda, né? Quando eu vejo que em vários movimentos, quando as pessoas me procuram e falam, pastor, eu senti no coração de fazer isso pela igreja, eu senti no coração de abençoar a igreja nisso, senti no coração de trabalhar aqui na porta, eu senti no coração de estar no data show, eu senti no coração de estar cuidando das crianças, eu senti no...
Irmãos, isso não é algo que o homem produz, é Deus que produz. Um coração para Cristo produz serviço. Você tem prazer. E esse prazer, o que, como pastores aqui da igreja, a gente vai garantir, né, ou tentar garantir, né, que ele não se torne um prazer, que se torne não prazer. Não é pesado. Não é para você se entristecer fazendo a obra, é para você se alegrar, para você ter prazer nas coisas do reino, para você achar o seu espaço dentro da igreja, no corpo de Cristo. Paulo fala que nós somos um corpo, um são mão, outros são pé, outros são joelho, outros são cotovelo, outros são tantas coisas. Qual é a sua partezinha? Com certeza Deus tem para você. Ah, é na porta, é como obreira, como diácono, diaconisa, é como professora da escola bíblica, é como aqui da escola de discípulos. Eu quero que outras pessoas deem aula aqui, é do Ministério de Som, Ministério de Mídia, Ministério de Louvor. Nós somos corpo. Então, essas coisas são importantes, nós vamos construir isso, porque as palavras de incentivo, de ânimo, elas vão ser pregadas, com certeza serão pregadas, para alimentar a sua fé, para te levar a ir além, com certeza serão pregadas. Mas esse impulso é mais ou menos assim, né? É igual você querer. Se você está em dia com o seu condicionamento físico, se você pega um impulso e pula, você pula e vai e avança. Se você não tem uma boa base muscular, uma boa base física, você pula e cai no chão. Você toma um impulso e cai ali na frente. A gente não pode ser uma igreja que prega-se uma palavra simplesmente impulsiona você na sua vida financeira, emocional, familiar, estudantil, eclesiástica, qualquer área que empurra. Só que acontece, você empurra, você toma aquele empurrão essa semana, daqui a 2 semanas você cai. Daqui a 2 semanas você está fraco na fé, daqui a 2 semanas você já está entregue ao pecado, você já está com dificuldade. Por quê? Porque se você tomar só um impulso pelo impulso, você vive de impulso semana após semana. Mas é impulsionado no domingo, cai na quarta. É impulsionado na quinta, cai no sábado. Por quê? Porque você precisa ter base, você precisa ter uma base estruturada de fé. Construir a sua musculatura espiritual, as disciplinas espirituais. Que são as disciplinas espirituais? Oração, jejum, louvor, vida com Deus, devocional, acesso à palavra, meditação na palavra. Não é só ler, é meditar na palavra, é ter vida de cristã. São disciplinas, se chama de disciplinas espirituais, Jesus ensinou, Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus meditava na palavra. Porque senão a gente fica, o que acontece? Cultos avivadíssimos, e vamos ter, irmãos, eu tenho orado para Deus mandar músico, para a gente ter um louvor top, para a gente chorar, cair na presença do Senhor, falar em línguas, sabe? Ter um culto assim. Irmãos, eu já vivenciei coisas na minha vida de retiro de jovens, eu tenho no meu coração ter uma igreja, se a gente, um dia Deus quiser, um retiro de jovens. Eu fui de uma juventude que era 400, 600 jovens no retiro e 600 jovens no chão, pelo poder de Deus sendo ministrados. Eu vou te dizer, 97%, sei lá, quase 100% da juventude que eu fazia parte, são pastores hoje em dia, são missionários, são músicos, são pessoas que são bênção no reino. Por quê? Porque a gente foi construído com base e poder do Espírito Santo. E a gente precisa ser essa igreja. A gente precisa construir dessa forma. Nós vamos construir. Por isso que a gente precisa entender que a Bíblia é inspirada, ela é a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Isso aqui não sai da nossa cabeça, não é uma coisa que nós escrevemos. É simplesmente são bases de fé. São bases de fé. São bases da palavra. Comunhão, testemunho. Ó, vou ler aqui comunhão. O resultado necessário da proclamação e da rendição ao evangelho é a vida em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, marcado pelo amor mútuo, pela disciplina, características do discípulo. Essa disciplina são as disciplinas. Eu vou pegar nas próximas sequências aí sobre disciplinas espirituais. Disciplina de oração, disciplina de jejum, disciplina de intercessão. Tem várias disciplinas, né? De conhecimento da palavra, meditação na palavra. Mas aí você fala assim, a gente pode pegar 4 itens desses, são 5 itens, né? 5 itens. Aí se eu vou aqui e excluo comunhão, por exemplo, o que adianta?
A gente ser uma igreja cheia do poder, mas a gente não tem comunhão, não tem amor mútuo. As pessoas se ferindo, as pessoas ignoradas, mesmo se sentindo excluídos, porque são diferentes, porque são muito acelerados, ou são mais devagarzinho para entender as coisas, ou porque são, sabe? São pessoas que têm personalidade diferente. Aí que a gente faz? Mata, mata e exclui, né? Mata e joga o corpo para fora, mata e joga o corpo para fora. Não, a gente precisa ser uma igreja que a gente tenha amor mútuo entre nós, aprender a respeitar as características. Somos uma unidade de diversidade. Efésios 4:4 fala sobre isso. Um só Deus, um só batismo. Eu tenho batido nessa tecla nas últimas semanas. Mandei no grupo da mídia ontem esse versículo. Um só Deus, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Somos um. Mas um que vão desdobrar o quê? Em diversas coisas. Muitas outras coisas. Né? Nós somos um que vão ser chamados uns para profetas, um para mestre, um para pastor, um para evangelista, um para ação social da igreja, um para cuidar dos jovens, um para cuidar da diaconia, um para cuidar da visita aos enfermos, um para cuidar das crianças, um para cuidar dos adolescentes, um para cuidar dos jovens adultos, um para cuidar do louvor, outro para cuidar dos instrumentos, outro para cuidar do som. Outro. Nós somos uma unidade cheia de diversidades. E nós precisamos crer que Deus ele é quem une tudo, todo esse corpo. Não dá para ser igreja se não tiver comunhão. Não dá para ser igreja do eu comigo mesmo, do eu sozinho. Só a minha visão importa? Será que é só a minha visão mesmo que importa? Só é, nenhuma pessoa é capaz na igreja de dar uma boa ideia, de contribuir de alguma forma para o reino. Pode no seu tempo, aí cabe como pastor, cabe falar, olha, minha irmã é uma excelente, meu irmão, é uma excelente ideia, mas infelizmente a gente não está no tempo, vamos orar para que Deus faça. Mas o propósito da nossa igreja é, vocês serão grandes em Deus. Em Deus. Não é grande de se exaltar, não é grande de ser famoso, não é grande nesse sentido. Vocês serão grandes em Deus, serão pessoas espirituais, pessoas com a vida ajustada no Senhor, estáveis emocionalmente, estáveis espiritualmente, estáveis em todas as áreas. Ah, porque eu sou o pastor da igreja? Não, meu irmão. Não é somente a Deus guarda, não é por causa disso. É porque nós construiremos uma base de fé firme no Senhor. Deus te chamou. Não foi eu, não foi minha esposa. Jesus te tocou, não foi a gente, foi o Senhor. Deus te chamou pelo nome. No dia que você aceitou a Cristo, Deus te chamou pelo nome. Ele sabe quem é você, ele conhece o seu coração, ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das suas dificuldades, ele conhece você e ele ama você. E ele quer que você seja grande na presença dele, ele quer que você seja bênção, que você seja frutífera, que você seja frutífero. Qual o papel nós como Ministério do Deuteronômio, nós como igreja, nós que eu digo não é nem nós como pastores, nós como membros, nós todo mundo que estamos aqui fazendo isso, que damos esse passo em direção a isso que a gente está construindo. É nós cuidarmos desse ambiente espiritual, é nós cuidarmos dessas relações, é nós sermos honestos, transparentes, verdadeiros uns com os outros. Às vezes vai doer, às vezes vai machucar, às vezes vai precisar de ajuste, mas é normal, a vida é assim. Mas nós somos igreja. Se o Lúcio cai, a Nádia tem que sentir. É por aí, pastor. Amém. Tem? Nós precisamos ser igreja. Você fala assim, pastor, você sabe exatamente como que vai construir? Exatamente, eu vou dizer para você, não sei. Eu sei qual é a nossa visão. Eu sei o que Deus está falando no meu coração, da minha esposa, no nosso coração. Como a gente vai fazer? Deus vai instruir. Nós vamos construir juntos isso. Deus vai direcionando, Deus vai fazendo, a gente vai fazer. E aí, para terminar essa primeira introdução, a partir daqui, e aí tem lá abre então a página inicial só para recapitular sobre nós. Depois você pode entrar e ler nossa missões e valores e por último nossa declaração de fé. Então já está publicada a nossa declaração de fé, o que a gente acredita,
Parece, mas pastor, isso é tão... É necessário? É necessário mesmo. É necessário mesmo. É muito necessário. Para as pessoas entenderem que nós somos e que nós cremos. A gente é o quê? Você perguntar assim, o que sua igreja é? Sua igreja é Assembleia, Batista? Não, nós somos um ministério independente, nós somos uma denominação protestante. Então a gente não é católico, a gente não é budista, a gente é protestante. Por que protestante? Porque é óbvio que a gente é evangélico, é óbvio que a gente é evangélico, mas esse termo gospel, evangélico, ficou tão bagunçado que a gente tem que afirmar que a gente é protestante, a gente é crente, evangélico, a gente é protestante, reformado. Por que reformado? A gente acredita nas bases do sola, lá que a gente viu, os 5 solas, o, 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 o sacerdócio universal do crente. Por que eu estou falando tanto disso? Parece que às vezes eu sou um disco arranhado falando das mesmas coisas. Por que eu falo tanto disso? Porque, mas toda igreja não é reformada? A princípio, sim. Mas na prática, no dia a dia, e aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma igreja, tá? Antes que alguém pense, nenhuma crítica, nada, nem ministério anterior, nada. Nada. É só uma visão do todo. Nenhuma igreja, na prática, toda igreja é reformada, assim, na teoria toda igreja é reformada, na prática, será que realmente somos? Será que o que tem sido estruturado é um sacerdócio universal do cristão, onde você é incentivado a ter uma vida de relacionamento com Deus? Ou será que para você ir ali num rodízio de pizza, você precisa perguntar ao seu pastor se pode? Onde seu pensamento, sua capacidade de raciocínio, ela fica cativa à sua liderança? A Sil tem uma irmã que é da igreja, por exemplo, né? É pastora, se não me engano, se me corrija se eu estiver errado. Sim, sim. Pastora. Aí a Sil chegar para mim e falar assim: Pastor Lúcio, minha irmã me chamou para ir lá numa conferência lá na igreja dela semana que vem. Será que Sil precisa. Entendo o seguinte: vou separar duas partes. Uma coisa é ela comunicar como pastor dela, não estou falando disso. Será que a Sil necessária. Será que eu tenho esse poder de aprovar ou não aprovar a Sil ir? Eu não preciso pedir autorização, não é isso, pastor? Exatamente. Você tem Cristo em você, o Espírito Santo habita em você. Pode vir falar comigo como uma questão no sentido de autoridade, como pastor. Fala, pastor, vou comunicar na semana que vem, vou estar em tal lugar, vou fazer. Óbvio que não vai toda semana que eu vou sentir. Eu vou falar, não, Silvio, tem que ficar aqui na igreja, a gente sente só falta, né, congregar entre a gente, não é isso, né? Não é o que vai pelas igrejas, né? Que é o programa da melodia, né? O que vai pelas igrejas. Não é isso. Mas estou sentindo o seguinte: nós não precisamos. Porque não quer lá para você não buscar vento para sua vida, para você não ver outra palavra. Porque medo. Meu irmão, se eu chegar lá, se sentir tocada pelo Espírito Santo, que é lá que Deus quer ela, que é lá que o Senhor está botando ela, que é lá. Meu irmão, eu vou ser o primeiro a orar e glorificar o Senhor. A igreja é dele. O ministério é dele, as coisas são. É porque é tudo dele. É por isso que a gente está falando somente Cristo, somente cristocêntricos. Nós não vamos ser gestores de ovelha, proprietário de rebanho. Amanhã depois a Yasmin, a Lorena, sei lá, o Gabriel, a Fernanda, não sei, a gente prepara tanto que Deus chama para ajudar uma obra, para ajudar, pastor, Deus está me chamando para ajudar a estruturar uma obra lá no sertão. Meu irmão, minha irmã, sei, é dele, a obra é dele, sempre será dele, nunca nossa. Falaremos de dízimos e ofertas? Falaremos, é óbvio, precisamos, tem que pagar as contas, tem que pagar o hotel, tem que pagar as coisas, tem que pagar. É normal, todo mundo aqui, ninguém aqui é imaturo, todo mundo sabe que as coisas custam, uma pessoa só não consegue fazer. É importante dizimar, é importante ofertar, é importante. Mas daí a gente dizer o seguinte, então, porque senão você é obrigado, sabe? Deus ama um coração, eu acredito nisso, que Deus ama um coração que dá com alegria. Nós seremos prósperos como ministério no Senhor, não porque massacraremos pessoas no sentido de dízimos e oferta, não é isso, cada um faça a sua parte, cada um tem a sua parte, todo mundo sabe o que precisa fazer, dá com alegria, sabe, ter o coração para Deus.
Porque se nós não tivermos construído algo aqui para Deus, não vai ser para o homem, porque eu e minha esposa, a gente se recusa que seja para o homem. Para botar nome na placa, eu já preguei domingo, para botar minha foto na placa, foto da minha esposa na placa, de qualquer um na placa, não vai ser sobre isso. O Ministério de Mídia está aqui com a Yasmin, que não deixa eu mentir. A regra é clara. Vamos usar quem quiser ser usado. Falar, fazer as postagens, a mídia da igreja, a seu testemunha, a Nádia testemunha, bota lá, faz um Gosto chamado para o muito. Congresso, entendeu? Sabe? As Ação pessoas, social, pastor, reunião no exatamente, lar. Já nós estou precisamos falando que eu gosto lidar. muito dessas coisas. Então, a gente precisa, é óbvio que qual é o papel como pastor? Nós vamos conduzir essas coisas. Eu tenho experiência para ajudar. Nádia, é reunião no lar, é culto no lar, é isso que é o seu chamado. Tem uma diaconia hoje aqui referente, é a Madiris, está como chefe da diaconia. Como é que a gente vai estruturar isso? Aí é organizacional, orientação. Eu aprendi a tocar violão para fazer culto no lar. Até minha tia acabou de entrar aqui, a pastora Eliana está aqui, ela foi um dos grandes motivos, ela lembra disso. Oba! Pai, a gente fazia lá para Maricá, na casa dela, fazer culto no lar. A gente gostava era de ficar no poder até as horas da madrugada. E era louvor, e era poder, e era oração, e era estudo belo, botava a gente tudo jovem para estudar a palavra. Minha primeira Bíblia, minha primeira coxinha de teologia foi para estudar com ela, lá em Maricá. A gente, por quê? Porque tinha prazer. E eu ainda ali aprendi, eu tocava nada de violão, eu aprendi, a primeira louvor que eu aprendi era Galho Seco, eu tocava 50 vezes, parava aquele, era crente com pause e play, né? Nos galhos secos, pera, aí trocava de novo. De uma árvore qualquer, aí, pera, trocava de novo. E foi. E dali fiz culto no lar, fui obreiro, comecei minha liderança como liderança jovem, então tem experiência. Aí eu sei orientar, falar, olha, a gente vai fazer um culto no lar é meia hora, 40 minutos no máximo. No máximo. Exacerbar muito uma hora, mas o ideal é que seja de 40 minutos. Por quê? De 40 minutos a uma hora, vamos estabelecer. Porque não pode ser cansativo. Porque tem que ter bom senso. Porque você, a pessoa, às vezes quer um culto no lar, Perfeito. mas o pai dela, a mãe dela, não está tão disposto, até abriu a casa por educação, mas tem um compromisso, quer ver uma novela, quer ver um jogo. Aí se Verdade. você vai lá, fica lá 3 horas, pronto, a pessoa fala, nunca mais quero esses crentes aqui em casa. Agora você vai lá fazer uma coisa gostosa no Espírito Santo, consciente, cheia de Deus, cheia do Espírito, com uma boa palavra, com bom senso. Você sai, a pessoa fala assim, poxa, chama aquele pessoal lá de novo para ir lá em casa, poxa, me senti bem, me senti leve, nem sabe o que está acontecendo. Me senti leve, me senti diferente. O ambiente aqui em casa mudou. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser igreja. E igreja vai muito além de ligar, de abrir as portas da igreja 10 horas no domingo e fechar meio-dia. Nossos cultos, prestem atenção, os nossos cultos serão cultos de celebração. Nossos cultos serão cultos de celebração. Não é para nós sermos igreja. Nós ali também seremos igreja, mas nós seremos igreja durante toda a semana. Você será forte no Senhor. Você será cheio do Espírito no Senhor. Será cheio do Espírito no Senhor. Você sentirá a presença de Deus todos os dias. Você será cheio da palavra. Você terá uma fé firme em Cristo. Você verá as portas se abrirem. E quando elas não se abrirem na sua vida, você vai ter estabilidade emocional, estabilidade espiritual, para entender que é o tempo, que é Deus que controla o tempo, para ver a sua vida mudada, a sua relação familiar, para ver a sua casa, para ter direção sobre sua vida profissional, para saber qual é o melhor passo a ser dado. Nós seremos igreja. Faremos coisas para a igreja, mas nós seremos a igreja. Então, quando nós estabelecemos aqui a nossa declaração de fé, vou até botar uma aqui, cada itemzinho daqui que você abre, tá vendo? Botar a herança de ser humano por meio do evangelho, que foi algo que minha esposa gostou, até ela comentou comigo hoje.
A herança do ser humano por meio do evangelho. Tem todas as passagens aí, depois, se você quiser olhar. A salvação é dom gratuito de Deus. Isso é o que a gente crê. O que nós cremos? Que é a herança do ser humano. Qual é a herança do ser humano por meio do evangelho? A salvação, o dom gratuito de Deus, provém da graça somente, pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente. Todo aquele que se volta do pecado em arrependimento e volta-se para Cristo e sua morte substitutiva recebe o dom da vida eterna e é declarado justo por Deus. A justiça de Cristo lhe é imputada, sendo assim justificado e plenamente aceito por Deus. Por meio da expiação do pecado em Cristo, tal pessoa é reconciliada com Deus Pai e torna-se um filho. Todo crente é perdoado da dívida do pecado e, por meio do milagre da regeneração, milagrosamente liberto da lei do pecado e da morte para a liberdade do Espírito de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas isso é muito teológico, é muito assim, muito de... Eu sei, mas nós precisamos ter essas declarações claras. Você precisa, não precisa gravar, mas nós precisamos transmitir essas verdades para isso tem que estar gravado no nosso coração, para que a gente possa cumprir aquilo que Paulo fala em Timóteo, nós sermos homens idôneos e fiéis que transmitem a outros, que possam transmitir a outros. Como é que você vai discipular se você não tem esses princípios no seu coração? Então, quando nós estamos preparados em Deus, você vai estar preparado para todas as coisas. Nós vamos começar um movimento de, de grupos familiares na igreja. Ah, mas por quê, pastor? Porque eu creio que cada um de nós somos sacerdotes de Deus, que você pode ser meio de bênção para alcançar outras pessoas, que você pode dar uma palavra, que você pode falar do amor de Deus, que você pode ser bênção, que outras pessoas precisam. Gente, a gente foi salvo. Você tem noção disso? A gente ia morrer, a gente ia estar eternamente perdido. Mas nós fomos salvos, o dom gratuito de Deus, por meio da graça é a salvação. Nós precisamos proclamar isso. Óbvio, mais uma vez dizendo, não vai ser pesado, denso, tomando seu tempo, te sufocando. Pastor, eu tenho um churrasco do meu irmão final de semana, e aí eu vou faltar na... Meu irmão, eu oro por você, eu oro pela picanha, oro pelo churrasco, oro... Para quê? Porque é uma forma que eu creio de nós sermos igreja e sermos missionários. Que você vá na sua família, no meio do churrasco da sua família, e que você seja testemunho. E que as pessoas olhem para você e falem, meu Deus, gente, olha, o Lúcio não era assim. Nossa, ele mudou. Ela é diferente, ele é diferente. Não é pecado você deixar de ir na igreja, na cela, em algum lugar, um dia, no evento, porque você tem um compromisso familiar. Não, meu irmão. Pecado é você ignorar os seus. Pecado é você não testemunhar para sua família. Nós seremos igreja. Igreja. Sendo igreja, nós vamos ter tudo aquilo que eu preguei na quinta-feira. Sendo ramos que deem frutos. Que frutos são esses? Acho que fruto para Deus é apartamento, é carro, é loja, é qualquer coisa, dinheiro. Mais uma vez, são importantes. Eu preciso. Eu sou pai de família. Eu tenho uma menina de 11 anos aqui que eu saio todo dia, levo na escola. Ela senta ali na mesa, ela não quer nem saber se tem pão, se tem bolo, se eu tive dinheiro para comprar as coisas. Ela confia que o pai dela vai prover. Eu tenho minhas preocupações, tenho minha esposa, a gente tem nossos sonhos, coisas que estão pausadas. Não pense que a vida nossa é absolutamente perfeita. Assim, os passarinhos não pousam todo dia na nossa janela igual a Bela Adormecida, sei lá, Cinderela. Não é sobre isso. É sobre todo dia acordar e falar, caramba, Deus me amou, sabe? Eu estava falando isso com o irmão hoje. Eu falei, gente, quando eu achei que, sabe, que não tinha nada, que não tinha mais nada para mim, sabe? Deus me amou.
Deus me deu um novo nome, Deus me chamou para algo que eu não sei nem, eu não estou pronto, eu não estou nem pronto, sabe? Viver isso tudo, viver isso com vocês, ver a confiança, ver o quanto vocês confiam no ministério, o quanto vocês têm, sabe? E é olhar para isso tudo e falar, gente, Deus, ele levanta o abatido, ele pega quem não tem valor e transforma uma pessoa que tem valor, sabe? É sobre isso, é sobre a gente ser igreja, sobre ver, sabe, como Deus usa, como Deus é bom, como Deus sustenta. Tenho orado, eu falo, Senhor, eu quero ser igual a minha filha. A Helena não se preocupa se tem bolo na mesa, se tem pão, ela sabe que vai ter, ela confia no pai dela. Falo, Senhor, eu quero confiar no Senhor, igual minha filha confia em mim. A Helena não se preocupa, ela não se preocupa, ela não tá ali tocando violão, ela não tá nem preocupada se amanhã tem almoço. Ela simplesmente ela confia que o pai dela vai prover. Entende? Então a gente precisa ser igreja. Quando nós estamos, tudo que nós estamos construindo aqui, a palavra, inspiração bíblica, eu vou voltar aqui, eu não tô distorcendo, nem estou destoando sobre as aulas, a gente vai voltar, eu vou falar sobre isso, mas é que só ler, só isso aqui, sem ter um entendimento do que isso tudo fala, sobre o que isso tudo fala, e para quem fala, e como fala, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Então nós seremos uma igreja que a gente vai construir juntos, juntos, juntos. A Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes a gente costuma falar essas coisas no jargão, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou repetir. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus falou conosco. Deus deu a sua palavra direcionada a nós. Deus se manifestou a nosso respeito. Não é qualquer pessoa, é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, Criador dos céus e da terra. Deus falou no nosso meio. Deus se fez carne e andou no nosso meio. Por isso que a palavra é somente escritura, só a escritura. Por que tem batido nisso? Meu irmão, minha irmã, tem 2000 anos que Deus tenta destruir a Bíblia, tem 4000 anos para trás que Deus, o Antigo Testamento, mais 2 do Novo. Será que a gente vai ser insensível ao ponto de não perceber? Não adianta eu vir aqui dizer que a Bíblia é inspirada por Deus se você não sente no seu coração que ela é inspirada. Se você não tem a consciência de que ela é, porque eu sei, sabe por que eu sei? Porque toda vez que eu leio, não sei se isso aconteceu com você, a Bíblia é nova, eu já li um versículo 500 mil vezes, e cada vez que eu leio, dependendo do momento, da situação, da minha maturidade, do meu tempo, Deus fala comigo de uma forma diferente. A Bíblia é viva, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é viva. E aí, se nós entendermos isso, que tudo isso que Deus nos chamou, de tudo aquilo que Deus fez por nós, se nós entendermos isso tudo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Deus vai cuidar de você, Deus não vai te abandonar. Não tenha medo disso que está se levantando, não tenha medo disso que se levantou. Deus vai cuidar de você, Deus cuida de você. Confia no Senhor, entrega seus caminhos a Ele, Ele mais Ele fará. E nós vamos ser bênção, nós vamos ter uma comunidade, pode ter muitos ou poucos, isso Deus sabe. Honestamente, não é minha preocupação. Sejam muitos, que sejam poucos. Prefiro que sejam muitos, porque muitos a gente pode ter mais gente bênção para a gente cuidar, para as coisas serem feitas. Mas a gente vai ser, acima de tudo, uma igreja, 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 igreja. Cada pessoa bênção, cada pessoa cheia do Espírito, na plenitude, amando ao irmão, sendo amado pelo irmão. Acho que talvez quando eu olho para isso tudo, assim, que eu falo muito com a minha esposa, e mais uma vez, não é nenhuma crítica a nenhuma denominação, porque
tem 3 semanas que você iniciou um novo ministério, uma crítica não é crítica ao antigo ministério, não é em nome de Jesus, não é nada sobre isso, eles são uma benção, deixa, cada um tem o seu momento, tem tudo, Deus sabe de todas as coisas. Então não pensa que é uma crítica A, B ou C, não é sobre isso. Mas quando a gente olha para a igreja, de maneira geral, sabe, será que é isso mesmo que a gente quer? O que eu falo, estou falando com a minha esposa, será que é isso? Eu penso muito sobre isso. Eu vejo pastores lutando para abrir uma igreja, um pontinho de pregação. Como a gente está lutando agora para manter a nossa. E aí, sabe, eu estava vendo alguns vídeos, eu sempre fico vendo, eu sou inquieto, vendo o que é melhor, o que a gente pode fazer de bom, o que a gente pode fazer de top na igreja, fazer uma igreja, sabe, com excelência. Mas chega uma hora que você vê, eu estava vendo um vídeo, 1,5 milhão, sei lá, de equipamento investido em iluminação. Será que é isso mesmo que a gente quer? Será que. Não, legal ter uma igreja legal, ter uma iluminação legal. Não fala disso, instrumento legal, a gente vai ter com excelência. Mas 1,5 milhão, 1 milhão, eu vou repetir, 1,5 milhão em iluminação. Será que é isso? Será que é sobre isso? Enquanto tem pastor, mas tem pastor que é só o sangue. Tem pastor que é só o sangue, tem pastor que é só o sangue. Mas tem muita mulher e muito homem de Deus aí passando dificuldade. Será que a gente quer, como igreja, investir 1,5 milhão para uma luz piscar mais bonita? 1,5 milhão para as luzes girarem, para seu entretenimento? Quando tem irmãos que estão lutando para ter uma igreja, para ter um banco. Será que. Mas tem que chegar lá e botar a nossa. Será que é sobre isso? Botar a nossa logomarca na placa dos outros? Será que é sobre isso? Para mim te ajudar, para mim te ajudar a construir aqui, irmão, para você alcançar pessoas, eu preciso botar a minha marca na sua placa. Eu acredito que não é sobre isso. Eu acredito que Deus não vai fazer sobre isso. Eu acredito que a gente foi levantado para ser diferente disso. Tudo será feito com excelência. A palavra de Deus chegou até nós. Nós seremos crentes com excelência, firmes em Cristo Jesus. Você vai ser uma bênção no Senhor. Nós seremos uma bênção no Senhor. Mas não dessa forma. Não da forma como as coisas têm sido feitas. Não, não assim. Não. Em Cristo. Para a honra dele, para a glória dele, para o louvor dele. Porque é isso que a palavra dele diz. É Bíblia. É a Bíblia. Sabe? A gente não quer ser melhor e nem seremos melhores que ninguém. Não é sobre um espírito de humildade, não é de soberba. Mas nós também seremos uma igreja que a gente vai viver de uma maneira que só Deus sabe como vai fazer, mas nós vamos viver um evangelho real, real, no Senhor, sabe? Uns com os outros, caminhando, sem se empurrar, sem perseguição, sem maltrato. Se aparecer, mas pastor, você está sendo utópico. Não, não estou, meu irmão. Tenho certeza que uma coisa que minha barba branca me deu foi maturidade. Não estou sendo utópico. Mas tem problema. Não, tem, com certeza tem. E eu sou um pastor, a minha esposa é uma pastora, tenho a certeza disso. Plenamente capacitado para tratar todas essas coisas em Cristo Jesus. Não tenho dificuldade nenhuma em tratar nada sobre assunto nenhum com ninguém. Na hora que precisar do bordão, a gente orienta, na hora que precisar do cajado, a gente corrige. Não tenho dificuldade nenhuma, não tenho utopia nenhuma de que não vão ter problemas, mas nós seremos igreja. A Bíblia é a palavra de Deus e o Senhor nos deu ela como um presente. Nós precisamos ser cheios do Espírito, precisamos ser cheios da palavra. Chega de oscilação, chega dessa tristeza na sua vida, chega de, sabe, chega. Nós viveremos o reino, para o reino. E nós estamos começando algo aqui que eu honestamente, assim, eu ainda me pergunto a visão, aonde eu tenho certeza que Deus já deu.
A visão para mim é muito clara, para minha esposa é muito clara, a gente tem conversado muito sobre isso. O como Deus me surpreende a cada dia, a cada dia, cada dia. Uma semana aí Deus fazer o que ele fez, levantar as coisas como ele levantou. Só o Senhor. Anime seu coração, viva para Cristo, respire Cristo diariamente. Tudo isso que tem se levantado na sua vida vai cair em nome de Jesus. Nós oraremos, nós teremos uma igreja de intercessão, de poder, teremos equipe de intercessão, torre de vigília, cobriremos uns aos outros em oração. Amém. Nós seremos uma igreja que orará, que jejuará. Não tenha medo. O Senhor é conosco. E não porque nós somos melhores que qualquer outra pessoa, qualquer outro ministério, não, porque a Bíblia diz que Ele é conosco. E se a Bíblia diz, nós não duvidamos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para a gente falar sobre inspiração, para você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa entender o que envolve essa decisão no seu coração. Nas próximas semanas aí nós vamos voltar à conclusão dos estudos, mas eu tenho essa necessidade de sinalizando, de conversar com vocês de maneira muito clara sobre essas coisas, para que a gente possa, de certa forma, caminhando de maneira ajustada entre nós, em comunhão entre nós, e entendendo o que Deus está fazendo no nosso meio. Na semana que vem nós vamos voltar com a questão do estudo número 7, nós vamos ler detalhadamente, mas mais importante é que nós precisamos ter todo o contexto que está sendo feito. As pregações do Sola, somente a Escritura, somente Deus glória, somente a graça, somente a fé, somente Jesus. Isso tudo, não são, o que eu estou dizendo não são coisas individuais, tudo está compartimentado, é tudo junto, tudo faz parte de um todo. Que todo é esse? Sermos igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor te dê força, que o Senhor... Deus está me incomodando muito por isso, nesse momento, falando disso. Que o Senhor te dê força. Não sei como é que chegou o seu coração aqui, Deus conhece. Mas que o Senhor te dê força. Te dê força. O Senhor é com você. O Senhor vai honrar você. Não tenha medo. Bom, tenha fé em nome de Jesus. Desculpa aí por a gente estar falando Obrigada. sistematicamente dessas coisas. Amém? Pode falar, Nadia. Desculpa, eu te cortei. Porque tem um delay aqui no Não, eu só meu quero fone. agradecer tudo que o senhor falou agora para a gente. É tão bom, né, compartilhar a palavra de Deus, o que vocês estão pretendendo fazer. E porque a gente acredita mesmo, senão a gente não estaria aí, né? Os discípulos de Jesus, não é verdade? Verdade. Seguiram, né? Pastora, Amém. eu tenho uma pastora que ela faz de vez em quando umas lives. Tem um pastor, o pastor ele explica bastante sobre família, o pastor Josué Gonçalves. Uhum. Conhece ele? Sim. Uhum. Eu gosto dele, de vez em quando eu vou lançando assim os vídeos dele para minha família. Uhum. Eles ainda não me responderam. Eu estou tentando semear, entendeu? Sim. Sim. Porque eles não são evangélicos. E tem a pastora Valdirene Moreira, porque ela estuda a Uhum. palavra. Então Uhum. eu abro a Bíblia, leio, ela fala, texto sem contexto é pretexto para heresia. Ela é Uhum. muito brincalhona. Uhum. E de tanto eu ouvi-la, eu gravei. Então, eu Amém. achei interessante compartilhar isso com os irmãos, porque é um estudo, não é, pastor? Não é Sim, válido? com certeza. Faça o seu devocional, é muito válido. Você se sente tocado. Eu assisto muitas pregações, pessoas que eu gosto, assisto muitos treinamentos, muitas coisas. Minha esposa está sem bateria, ela veio aqui avisar. Disse que ela saiu. Ah, tá. É, a gente. É importante você achar esse caminho, entende? É óbvio, tem que tomar cuidado, né? Tem muita coisa assim. Mas Ah, eu sei dos coaches, por exemplo, que são. é. Eu Tem que já entendi esse lado,
entendeu? Que é um negócio de prosperidade, isso não funciona comigo, não é por Amém. aí. Então é sobre Né? isso. E Mas quando. esses dois, o Sim, senhor, sim, pastor o senhor José, sim, gosta, pastor José, gosta. sim. E é o que eu falei, Sério. acho que mais importante, né, de que a gente vai construir aqui, esse é um ótimo exemplo que a gente está falando. Mais importante do que eu dizer se eu gosto ou não gosto, óbvio que eu entendi a sua pergunta, eu só estou Não, usando como saber exemplo. se é válido, É, até porque é, eu preciso saber se eu estou em campo minado ou se eu estou num caminho correto. então, é isso, mas Entendeu, pastor? eu só estou usando como exemplo justamente do que nós estamos falando aqui. É mais importante do que eu ter. É óbvio que eu posso falar, não tem problema nenhum disso. Só estou dando exemplo de dizer se é bom ou se é ruim, se Isso. nós estarmos instrumentalizados em Cristo, em conhecimento da palavra, onde você, ou qualquer irmão da igreja, qualquer pessoa, possa ver e possa dizer: olha, isso é bom, isso é ruim, isso não se aplica, isso se Isso aplica, não se porque aplica. nós temos capacidade, amém? Nós não Amém. seremos uma massa de manobra, né? Não precisa do pastor ficar dizendo, Exato. senão daqui a pouco eu vou fazer um carimbo e vou dar o selo de qualidade de aprovação do pastor. Esse vídeo está aprovado, você pode assistir. São Porque isso ovelhinhas novas, né? claro. Mas eu estou dando o exemplo seguinte: a gente construir esse conhecimento em Deus para que a gente possa tomar essas decisões, para que a gente Amém. possa fazer essas coisas, entender que não, vou assistir esse vídeo, ó, isso aqui não, eu retenho aquilo que é bom e aquilo que não for bom eu não retenho, ou Eu não entendo que isso não é bom para mim, o que é bom para minha vida nesse aspecto. Mas sobre isso, e você usou um termo, você falou assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. No nosso curso aqui, uma das partes vai ser hermenêutica bíblica e exegese. Isso é um princípio exegético, né? Você tem 10 passos ali, 10 regrinhas, né? Para você justamente nortear a interpretação do texto bíblico, como é que você monta uma pregação, o que você extrai do texto. A gente vai falar sobre isso tudo aqui. Por quê? Porque Então, você... aprende com ela, sabe, pastor? Amém. Porque ela dá um título e ela manda você procurar. Aí ela fica conversando, ela é muito agradável e tudo. Mas Amém. aí ela volta, vamos supor, no 18, mas ela está pregando no 19, mas ela te dá anteriormente um suporte bíblico para você entender o que ela Sim, quer dizer sim. com É importantíssimo. importantíssimo. Né? Mas amém. Vamos, glória a Deus, cada horário são 21, 20, 18, já passamos um pouquinho do nosso horário, mas na próxima semana a gente volta na apostila diretamente, mas o que eu falei, a gente está ajustando, né, essas coisas, é um momento importante, sensível para nós, né, como igreja, né, nesse momento de formação, e é importante que a gente tenha essas conversas para que tudo seja Ah, ajustado, amém? amém. Amém. Vamos orar? Vou pedir quem está com o microfone funcionando. Que a Nádia já orou no início. A Sil tá? Yasmin? Bem, pastor. Sil tá. Assim Amém. tá, ó. Amém. Amém, Sil. Ora para nós encerrarmos, então. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos muito agradecidos por mais uma vez estarmos aqui aprendendo mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vez mais o nosso ministério, Senhor. Que o Senhor venha Amém. abençoar a vida dos nossos pastores, do pastor Nossa, Lu, Jesus. da pastora Tatiana, da pastora Tônia. Que o Senhor Amém. venha abençoar cada dia mais, que nós venhamos a frutificar mais e mais, alcançar vidas e mais vidas, Senhor. Amém, Para Jesus. Ti, meu Deus. Amém, Senhor, abençoe as nossas vidas, nos dê uma Jesus. noite abençoada na Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Fiquem na paz. Amém. Ó, visitem lá, eu coloquei o link aqui, visitem o site, dá uma olhadinha lá. Leiam com calma, se possível, é importante. Não está lá só para ficar lá na página, para vocês lerem. Vou entrar lá, eu não vi Dá uma ainda. navegada, tá bom? E a gente se fala. Fiquem na Grandes paz. coisas Quinta-feira é o irão nosso culto. vir. Amém. Boa Amém, noite a amém. todos, irmãos. A paz. Paz, paz, paz. Amém. Paz, Paz. irmãos.